Corinthians 0, Vitória 0. O Corinthians perde 2 pontos aí preciosos, né? Jogando contra um dos piores times do campeonato, o Vitória da Bahia. Muita dificuldade técnica na hora de definir. O jogo de hoje pode ser definido dessa forma. 2 bolas na trave, muitos erros na última bola. Um time que parece desorganizado, muita dificuldade para construir. Depois da entrada do Rodrigo Garro no segundo tempo, um jogador que demonstra a vontade de estar em campo, de vestir essa camisa, né? Algo que a gente se acostumou na temporada passada e que, infelizmente, e que, na minha opinião, talvez tenha sido a causa de todos os problemas do Corinthians dentro de campo, ou do principal problema, que é a dificuldade de criar, de ter dinamismo, né? De ser um time que realmente o jogo flua, né, como aconteceu, principalmente na reta final do Brasileirão do ano passado. O Galo é um jogador que traz muita qualidade, né, mas que, claro, vindo de lesão, muito tempo parado, né, uma temporada difícil para ele, precisa de mais tempo e também precisa de ajuda do entorno, né, dos outros jogadores e da comissão técnica. O Dorival Júnior hoje errou tudo, errou no esquema tático, errou na escalação, errou nas substituições, né? Ele acabou com o resto de bom futebol que o time do Ramon Dias ainda tinha, né? De todo o trabalho que o Ramon e o Emiliano Dias construíram. O pessoal enche o meu saco, mas eu avisei que não era para ter trocado de treinador. Eu sei que agora, pô, já passou um bom tempo e ficar batendo nessa tecla é foda, mas é a realidade. Ramon Dias não deveria ter saído. Dorival Júnior é menos treinador que o Ramon Dias, não tinha como trazer algo a mais, algo que estava faltando, né? O Dorival Júnior, um treinador conhecido pelo aquele arroz feijão, né, que a gente fala, fazer o básico, né, não inventar. Ao invés desse esperado arroz feijão, o Dorival resolveu ser um chefe de restaurante Michelin, aí bem na vez do Corinthians, né? Impressionante que fase o Dorival Júnior está tentando. Eu acho que depois do fracasso na seleção brasileira, parece que ele está tentando provar que não é, né, o eterno interino medíocre que ele é. Ele é um treinador nota 5, Dorival Júnior, que teve momentos, por circunstâncias muito específicas, eh aquele Santos que ele treinou com Neymar, com Robinho, um time realmente cheio de jogadores talentosos, e ele acabou ganhando o Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Teve mais recente, né, o São Paulo em 2023, com a chegada do Lucas Moura, deu tudo certo ali, acabou beliscando, pegou um Flamengo com o Sampaoli já moribundo ali no comando técnico, é o Flamengo em péssima fase, conseguiu beliscar aquela Copa do Brasil com São Paulo e também os títulos com o Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores, com um elenco estelar, mas que ele chegou, conseguiu organizar o time e quando ganha os títulos já está em declínio, tanto que não fica no Flamengo, né? Agora no Corinthians ele está tentando provar alguma coisa aí, não sei para quem, e está bagunçando, né? Destruiu, né? Nessas primeiras semanas aí de trabalho, o Dorival Júnior destruiu o que ainda existia nesse time do Corinthians. E agora, né? E agora? O que a gente faz? O Dorival tem uma multa impagável, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que se perguntar, vai segurar por quanto tempo, né? Ele não tem nada a ver com o Corinthians. Dorival Júnior não tem nada a ver com o Corinthians, não tem nenhuma identificação, não combina, né? Eu já sabia disso e agora eu acho, estou vendo os comentários nas redes sociais, muita gente entendeu isso também. Agora vem a janela, né? Tem a janela intervalo aí do Mundial de Clubes. E, sinceramente, e eu já fiz esse comentário, eu não espero ver grandes avanços, né? Vou torcer para estar errado, mas não espero, principalmente porque não é só o treinador, né? É um elenco com problemas, ficou muito evidente. A gente já teve amostras disso no ano passado e nessa temporada ficou muito claro, um elenco cheio de buracos, né? Por exemplo, o Corinthians não tem um jogador de lado, faz muita falta em determinados momentos de certos jogos, né? O José Martínez, El Brujo Martínez, jogador
muito esforçado, né, que põe, dá o máximo em campo, mas não tem a menor condição de jogar de ponta, jogador com limitações técnicas claras. Eu já conheci esse jogador, não só da seleção Venezuela, tive a oportunidade de ver ele em campo 2 vezes, jogando pelo Philadelphia Union aqui na Liga dos Estados Unidos. Eu moro aqui nos Estados Unidos, e é um jogador com sérias limitações técnicas. Hoje a gente viu ele tentando cruzamentos, tentando chutes aí, até passes simples, né, um jogador com problemas. A gente teve hoje a escalação do Maicon, mais uma vez, né, um dos jogadores favoritos de Dorival Júnior aí, hoje como capitão do Corinthians, o Maicon, que tem pinta de ex-jogador, né, o Maicon realmente eternamente fora de forma, eternamente fora de ritmo, né? Jogador que gosta muito de tocar para o lado ou para trás, jogador que não agrega nada em campo, né? E jogou a partida inteira hoje, um absurdo, um absurdo. Outro jogador de meio campo, o Breno Bidon, que é, né, o mesmo comentário de sempre, o jogador parece uma criança em campo, né? Mais uma vez aí, com essa condição física, fica muito difícil competir, um jogador que hoje o Breno Bidon não é competitivo. Lá na frente, o Memphis Depay e o Thales Magno, né? Dois jogadores que eu vejo algumas semelhanças em termos de postura, né? Eles têm postura de quem ganha, de jogador que ganhou tudo no futebol, né? É inadmissível. Passa o pé em cima da bola, fica olhando. Pô, às vezes parece que não é com eles, né? Principalmente o Memphis Depay, né? Que eu já fiz esse comentário também aqui. O Memphis Depay não tem o tamanho que muita gente acha que ele tem. Não tem. Eu sei que é um jogador de seleção holandesa, que jogou Copa do Mundo, mas cantor de rap, né, muito midiático. A verdade é que o Memphis Depay fracassou praticamente por todos os lugares que ele passou, né, especialmente nas duas grandes chances que ele teve na carreira, no Barcelona e no Manchester United. Ele foi um fiasco, né. Hoje errou muito, foi displicente, como sempre, né, não consegue, o Memphis Depay não consegue ser a liderança técnica que ele deveria ser pelo que ele ganha, né? É um jogador, ele se comporta em campo como se ele fosse mais um, e ele não é mais um, ele tem que chamar responsabilidade. Ele tem que chamar responsabilidade. A gente viu craques até maiores do que ele, né, passarem pelo Corinthians, e eu já dei esse exemplo aqui do Carlos Tevez, que foi uma loucura quando veio para o Brasil, e naquela época eu morava em São Paulo, ia atrás do Corinthians em todo lugar, em São Paulo, fora, e era um prazer ver Carlos Tevez jogar, porque o cara era a personificação do que é ser Corinthians, né? O cara comia grama, o cara se matava em campo, nenhuma daquelas malas que tinham as malas daquele time, Gustavo Neri, o Roger Chinelinho, né, Carlos Alberto, nenhuma daquelas malas corria como Carlos Tevez, nem jogadores da base corriam como ele. Era uma satisfação ver Carlos Tevez jogar, vestir a camisa do Corinthians, e a mesma satisfação eu não tenho vendo o Memphis Depay. Tem que ser cobrado, e já é até uma situação da gente começar a questionar se é o melhor para o Corinthians permanecer com esse jogador tão caro, né? Tão caro. Eu vi muita gente questionando a não entrada do Coronado hoje, né? O Coronado é um jogador que não dá para contar com ele. Ele parece não fazer parte dos planos de nenhum treinador que passa pelo Corinthians. Jogador aí com perfil para jogar num time médio, né? Um time pequeno aí. Eu acho incrível essa gente aí reclamando e pedindo o Coronado. E acho incrível que ainda tenham esperança que esse jogador vai entrar e vai resolver um jogo, né? Baseado em quê? Baseado em nada, né? Ah, ele fez uma semifinal boa, lá, uma quartas de final boa contra o Fortaleza, né? Porra, não dá, cara. Muito pouco, muito pouco. É um jogador que vai deixar um rombo, mais um que vai deixar um rombo aí nos cofres do Corinthians, né? O total do contrato aí, quase 50 milhões nesses 2 anos de um grande nada de Igor Coronado, né? E, enfim, agora a gente tá aí nessa situação, cara. Um time cheio de problemas, né? Da comissão técnica ao elenco, como eu enumerei aí, né? Que custam uma fortuna irreal, né? O time do Corinthians, o elenco e a comissão, o Corinthians gasta muito dinheiro e recebe muito pouco desses caras. Do lado de fora,
a gente acompanhou aí esse final de semana, né, ontem, o Corinthians não tem administração, né, essa é a situação, a gente meio que nem sabe quem é o presidente do Corinthians nesse momento. E eu nem sei se faz diferença, né, dado o nível dessas pessoas aí desqualificadas, né, que fazem parte do conselho do Corinthians e da diretoria, enfim, e que me passam a impressão, né, eu realmente não tenho como não acreditar. Eu acho que esses caras aí odeiam o Corinthians, né, eles odeiam o Corinthians, cada um pensa no seu próprio bolso, né, é por isso que eles estão lá metidos no Corinthians, é por isso. Enfim, nesse momento aí, eu acho que torcer para o Corinthians pontuar o máximo possível o Campeonato Brasileiro, para, se Deus quiser, não correr riscos esse ano, né, a gente correu risco em 2023, 2024, ano passado. Espero que esse ano o Corinthians consiga terminar o campeonato pelo menos uns, pô, sei lá, uns 60 pontos, né, vamos ver, porque também a gente não tem como esperar que o Corinthians faça grandes contratações, melhore esse elenco, como? Né? Com tantos problemas, sem saber quem manda, fica difícil a gente pensar num cenário aí de contratações nesse momento. E eu vou continuar falando aqui sobre o projeto Safiel. Fiz um vídeo ontem e o pessoal gostou. Muito obrigado aí pela audiência. E a gente vai continuar falando aí, entender melhor, debater esse projeto entre os torcedores, né? E fazer, de repente, a ideia penetrar lá no Parque São Jorge. Eu vejo, eu não sei, talvez alguém vá me criticar e tal, mas eu vejo esse projeto como a luz no fim do túnel. Até anteontem aí a gente não tinha nada, né? Agora tem esse projeto Safiel que me agrada, que eu acho que é uma saída aí, não tem outra. Não tem outra, né, não dá para esperar nada lá de dentro do Parque São Jorge, não dá para esperar. Eu não acredito. Próximo jogo do Corinthians no dia 12 aí contra o Grêmio, o último, né, antes da parada, fora de casa, jogo difícil, né, sempre difícil jogar lá no Sul contra o Grêmio. E vamos ver se o Corinthians, de repente, belisca uma vitória, já aconteceu outras vezes, o Corinthians costuma ganhar lá, né? Esses 3 pontinhos aí dariam uma. Perdemos 2 pontos hoje, né? Que não poderíamos perder. Esses 3 pontos aí, de repente, contra o Grêmio em Porto Alegre seriam valiosíssimos aí para a gente um pouquinho mais tranquilo para essa parada do Mundial. E é isso aí. Vai, Corinthians!